O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira, Leonete Botelho, São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e vou estar a conduzir o Poder Público desta quinta-feira, dia 9 de março. Qualquer dia o nosso podcast com vozes exclusivamente femininas calha no Dia da Mulher e fazemos um episódio sobre o assunto, mas ainda não foi este ano. Mesmo assim vamos ter muito que falar. Esta semana o Governo anunciou os resultados da auditoria, entre aspas, da Inspeção-Geral das Finanças ao caso de Alexandra Reis, que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros. Há 3 informações a registar. A IGF declarou a nulidade da indemnização, que vai ter de ser devolvida. O Governo decidiu afastar a atual presidente do Conselho de Administração da TAP e o chairman da empresa, e já foi escolhido o substituto, Luís Rodrigues, que vem da SATA. Vamos ao que interessa. Helena, este caso acaba aqui com as demissões e a devolução do dinheiro, ou ainda vamos ouvir falar muito da TAP, inclusivamente nos tribunais? vamos continuar a ouvir falar. Do ponto de vista político, do ponto de vista estritamente político, julgo que acaba aqui no sentido em que António Costa escolheu a decisão mais radical para pôr um ponto final na polémica e para proteger o seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, que foi demitir o chairman e a CEO da TAP. E, portanto, nesse sentido, era o máximo que ele podia fazer e, portanto, do ponto de vista político, blinda o ministro e dá para a opinião pública, realmente transmite a ideia de que há um governo forte e que não tem pejo em tomar medidas difíceis. Do ponto de vista jurídico e dos tribunais, que era o que tu perguntavas, parece-me, a Cristina Widner ainda não falou, mas parece-me que há matéria, não ficaria espantada que ela recorresse para os tribunais, porque estamos perante uma coisa grave do ponto de vista de um gestor, que é um despedimento por justa causa, que tem danos reputacionais. Eu acredito até que ela nem tenha percebido ainda bem o que é que se passou, e acredito que não lhe passasse genuinamente pela cabeça que fosse corrida pelo governo. E este compasso de espera mostra que ela poderá estar a preparar realmente com calma a sua reação, ao contrário de Manuel Beja, o chairman, que é uma pessoa ligada ao PS, que até já foi deputado, e portanto que reagiu imediatamente e que poderá ter, em termos de tribunais, em termos jurídicos, outra atitude e não avançar com nenhum processo. Mas aqui voltando à CEO, parece-me que há essa questão do despedimento por justa causa, misturado com os enormes elogios que ao mesmo tempo António Costa lhe fez por ter conseguido pôr as contas no verde, e essa recuperação das contas da TAP também estão ligadas a um prémio que ela teria direito a receber e que provavelmente vai reclamar ou poderá reclamar parte. E agora, essas coisas todas vão, se forem para tribunal, de qualquer forma já não serão resolvidas no tempo útil deste governo, mesmo que mesmo a legislatura ainda até ao fim, ainda faltam 3 anos, porque às vezes nos tribunais as coisas demoram muito tempo, mas isso é uma coisa que já não preocupa este governo. Por último, só uma chamada de atenção sobre o caso do chairman, que veio dizer que havia um problema de governança na TAP e percebe-se que houve ali problemas e ao mesmo tempo, nomeando o Luís Rodrigues, que sai da SATA para a TAP, acaba com o atual modelo de governança, lá está, dividido entre uma CEO e um chairman. E, portanto, nisso aí percebe-se que o governo atalhou também caminho e acaba com aquilo que era um modelo complicado e que se viu que, neste caso, ajudou a complicar ainda mais as coisas e diluir responsabilidades. Eu acho que tu tens razão, ainda se vai ouvir durante vários anos falar da TAP, mas tu dizes uma coisa que é verdade e eu acrescento outra. Não só é complicado tu falares de justa causa quando fazes tantos elogios como o ministro acabou por fazer Exato, sim.
à CEO, como por outro lado, o que a inspeção dá a entender é que houve aval da parte do governo. Portanto, se o governo validou uma decisão, o Ministério, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a responsabilidade é toda dela, a justa Exatamente. causa, enfim, Há ali muita matéria para que ela possa realmente acho que recorrer. sim. Acho que nos próximos anos vamos, mas sobrará seguramente para outro governo, concordo. Leonete, atendendo a tudo o que já foi sendo apurado, vai sobrar alguma coisa para a comissão de inquérito que foi desencadeada pelo Parlamento? Eu acho que sobra sempre, mas de facto as conclusões políticas, as ilações políticas, o governo quis talhar caminho e esvaziar um pouco essa, essas conclusões. No fundo, as demissões são 5 já neste momento, se não estou em erro, políticas e na empresa. De qualquer forma, as comissões de inquérito mostram sempre mais do que aquilo que vem para o espaço mediático. Porque são exigidos documentos, são pedidos documentos, alguns deles confidenciais, inclusive estão a ser feitos pedidos de levantamento da confidencialidade pelos escritórios de advogados, etc. Como também são ouvidas pessoas que acabam sempre, quanto mais não seja, por deixar bem à vista quais são, de que forma é que os procedimentos dentro destes corredores do poder muitas vezes se desenvolvem. E o informalismo e o amiguismo o facilitismo e a negligência com que se olha para alguns processos, como foi este da indenização da Alexandra Reis. Portanto, sim, eu acho que sobra sempre uma exposição de alguma ligeireza na tomada de decisão política que é sempre complicada. E talvez não seja, e não é seguramente por acaso, que ao mesmo tempo que está a decorrer esta comissão de inquérito, vamos ter paralelamente um conjunto de audições na Comissão de Economia em relação à privatização da TAP em 2015, no tempo do anterior governo PSD e do Ilman, em relação à compra dos aviões, com o próprio dinheiro da empresa, etc. E, por outro lado, também podemos aqui assistir, provavelmente até em paralelo e simultâneo, aos primeiros passos, já estamos a assistir aos primeiros passos da reprivatização da empresa e, portanto, vamos continuar a ouvir falar da TAP de muitas formas diferentes, em muitos patamares diferentes e, portanto, e essa exposição das fragilidades pode, inclusive, haver mais revelações que venham a ter outras consequências e a atingir outros protagonistas políticos. Ainda tens essa esperança. São Uhum. José, uma das conclusões do relatório é que o Ministério das Finanças acabou por estar sempre um pouco à margem das decisões, ao contrário do Ministério das Infraestruturas. Sendo que Pedro Nuno Santos, que era o ministro, e que o seu secretário de Estado com a tutela da TAP já se demitiram, estão tiradas todas as consequências políticas do caso, para ti? Numa forma literal e direta, estão no sentido em que Pedro Nuno Santos, quando se demitiu, assumiu a responsabilidade política, depois veio reconhecer que tinha autorizado, ele próprio disse isso, o relatório comprova isso, e retira completamente qualquer decisão, quer o atual Ministro das Finanças, quer o que nem sequer era Ministro à época, quer o anterior Ministro das Finanças, que deviam ter sido ouvidos, deviam ter dado o aval àquela indenização e não foram ouvidos. Agora, eu acho que neste momento consequências políticas diretas não há, mas eu penso que de certa forma este caso, e a comissão de inquérito vai continuar a falar disto e voltar a repetir a reconstituição do filme e até com pormenores, como dizia a Leonete, que podem surgir como novos, que sejam novos, que não sejam ainda conhecidos, e aí eu acho que este caso vai continuar a beliscar o Primeiro-Ministro, porque ele é que é o Primeiro-Ministro. Isto passou-se com um ministério do seu governo e pode ter consequências políticas e reais
para Pedro Nuno Santos. Ele assumiu a responsabilidade política, mas a exposição a que ele vai estar sujeito nesta comissão de inquérito, onde seguramente irá ser ouvido, e a forma como vai ser exposto pelas outras pessoas que vão ser ouvidas, não é? Penso que isto ainda pode trazer amargos de boca políticos para Pedro Nuno Santos, e não é bom para o Primeiro-Ministro, não é? Quer dizer, tudo isto ter-se passado não é bom para o Primeiro-Ministro. Estás a falar em relação a Pedro Nuno, estás a falar num futuro que pode não ser assim tão próximo, não é? Pode ter consequências Quer dizer, no mais longo tempo. ele vai ser mais desgastado ainda, ele já está muito desgastado com este processo, não é? Manifestamente houve da parte dele, no mínimo, negligência e responsabilidade de gerir isto desta maneira, não ter participado ao Ministério das Finanças. Ele agia um bocado como o dono disto tudo, não é? Ele não era dono disto tudo, não é? Não era. E, portanto, só 3 semanas depois é que se lembrou e é que disse. Não é bom, e eu penso que isto vai causar desgaste na sua imagem, porque ele vai ser bombardeado com esta questão na comissão de inquérito. Pronto. Vai ser um dos protagonistas. Agora, é evidente que, repito, isto também não é bom para o Primeiro-Ministro. Não foi até agora e vai continuar a não ser, não é? Porque há um modus operandi que é de um governo em que o Primeiro-Ministro é António Costa. Portanto, António Costa é o responsável por tudo o que se passa no governo. Outro assunto da semana é a crise no governo dos Açores. Relembro aqui que o PS venceu as eleições, mas como ficou em minoria e não se conseguiu entender com nenhum outro partido, foi possível ao PSD formar uma geringonça de direita e ficar com mais um deputado e com maioria absoluta. O CDS e o PPM entraram mesmo para o governo. A Iniciativa Liberal e o Chega deram um apoio parlamentar, assinaram um acordo, só que agora o deputado da Iniciativa Liberal e outro que era do Chega, mas que entretanto se tornou independente, romperam o acordo. O que significa isto é que a coligação tem menos um deputado do que a oposição, isto se esta se conseguisse juntar, o que também não é assim tão óbvio, porque o PAN, por exemplo, tem votado algumas coisas ao lado do governo, incluindo a coisa importante que é o orçamento da região. Helena, José Bolieiro, líder do Governo Regional, rejeitou ontem apresentar uma moção de confiança. O PSD também não pretende, pelo que se percebeu, apresentar para já uma moção de censura. Vamos ter a partir daqui uma gestão caso a caso, lei a lei, como aconteceu no segundo governo de Costa e que não correu assim muito bem? Pois, não sei, acho que temos ainda que esperar mais um pouco. Eu recordo a declaração que o representante da República fez ontem à Lusa, a dizer que vamos aguardar. Eu não tenho presente exatamente as palavras, mas o que ele queria dizer era que vamos ver como é que na Assembleia Legislativa as coisas vão evoluir. Ou seja, parece que, por um lado, ainda pode haver algo à direita, nesta maioria de direita que está a esbroar-se, algum entendimento. Antes do representante da República ter que tomar uma atitude. E essa atitude poderá ser eleições antecipadas, ele tem 2 hipóteses, eleições antecipadas ou pedir ao PS, que foi o partido mais votado em 2020, que forme governo, mas o problema é que o PS dificilmente terá uma base de apoio e, portanto, não tem condições. O problema mantinha-se, não é? O problema mantinha-se, arrastava-se. Realmente, como tu disseste, o PS podia apresentar uma moção de censura, não quer, está com medo, porque se apresenta uma moção de censura, o risco é de acontecer o mesmo que aconteceu com o governo minoritário de António Costa, que é depois ser reforçado nas eleições e ter maioria absoluta, já não precisar de nenhum parceiro para governar. Portanto, o PS está com medo disso, acredito que a IEL e o Chega também estejam com medo disso, ou seja, o PS vir a ser reforçado e então ficarem reduzidos a alguma insignificância, porque já não podem influenciar de modo algum o governo. E, portanto, eu acho que nesta altura as várias forças políticas devem estar a medir qual é aquilo que passo a tomar, de maneira a sofrer menos com isso e de maneira ao PSD a não crescer, no fundo. Mas voltando ao representante da República, é assim, eu só recordo que o que aconteceu nos Açores em 2020 foi o que aconteceu em
no Governo da República em 2015 e o representante da República, por pressão e influência de Marcelo Rebelo de Sousa, tomou a mesma atitude que Cavaco Silva tomou com António Costa, que Cavaco tomou com António Costa, que foi exigir um acordo escrito e dar posse ao segundo partido mais votado, porque esse segundo partido mais votado tem uma solução de governo mais estável, baseada no acordo escrito. Se nós estamos perante uma situação em que os partidos que assinaram o acordo escrito, parte deles dão um pontapé no acordo e ele não existe, parece-me o mais óbvio é que haja eleições antecipadas, porque esse foi o acordo que foi feito com o representante da República, não havendo essa base, desaparecendo essa base, então o caminho imediato seria eleições antecipadas. Como o representante da República ontem veio dizer que ainda está a avaliar, significa que ainda não está. A minha interpretação é que ele acha que ainda não está certo, que esse acordo simplesmente já não é recuperável. E, portanto, parece-me que agora temos que ver com atenção do lado desses partidos de direita qual a abertura para ainda haver algum consenso, porque os argumentos que a IEL deram, esta maioria teve sempre muito periclitante desde o início. Primeiro foi o Chega, depois foi a IEL e agora volta a acontecer. Os argumentos que dão é clientelas político-partidárias, que o PSD continua a alimentar, a subsídio-dependência, que não diminuiu, se bem que o número de pessoas que recebem o subsídios sociais, apoios sociais até diminuiu no arquipélago dos Açores. E, portanto, são coisas, e uma coisa que tem a ver com o transporte marítimo. Portanto, à partida também não sei se são questões irremediavelmente perdidas. Portanto, não sei, acho que se a direita não se entender, eu acho que iria, na minha perspectiva, a palavra tem que ser devolvida ao representante da República imediatamente. Pois, atendendo à questão do acordo escrito, não é? Desde que não havendo acordo escrito, não se cumpre uma condição que o representante da República entendeu que era obrigatória. O Nuno Melo já disse que o Chega e a Iniciativa Liberal são imaturos e irresponsáveis, capazes de fazer cair o governo de direita. Leonete, acreditas também que pode cair o governo e que o caminho mais provável é o das eleições antecipadas? Olha, eu acredito, mas deixa-me começar pelo princípio. Primeiro, eu penso que foram todos apanhados de surpresa e não terá sido alheio a isto. Esta história ainda não está bem contada, não terá sido alheia a isto. A última ida do Rui Rocha aos Açores, que foi há poucos dias, e em que aquilo que foi até agora dito é que Rui Rocha deu carta branca para o partido na região decidir o que achava melhor. Mas ainda há poucos dias, nós, com o nosso correspondente nos Açores, o Rui Pedro Paiva, fizemos um trabalho sobre o cumprimento dos acordos e esse trabalho está disponível e mostra, nomeadamente, a redução do número de apoios sociais concedidos na região por força precisamente desses acordos com o Chega e com a IEL. E, portanto, olha, está aqui, por exemplo, alguns dos números que ele tem aqui foram baixados, o Governo baixou o IRS, IRC e IVA, como estava previsto nos acordos, foram reduzidos os trabalhadores da administração pública em cerca de 1000 trabalhadores, foi também reduzido o número de pessoas que beneficiam do rendimento social de inserção, portanto em 2 anos qualquer coisa como 5.000 num universo de 14.000, portanto 4.000 e tal, o que é 1/3 sensivelmente. Portanto, aqui a questão é claramente política e uma jogada política que ainda não está completamente clara. Agora, a minha questão, tenho várias dúvidas e várias questões que se colocam. Primeiro, aquela que a Helena disse, que é a questão da legitimidade. Tendo sido furados os acordos escritos e tendo essa sido uma condição sine qua non para formar governo, este governo perdeu a legitimidade? Se sim, e esse é um entendimento que cabe em primeira linha ao representante da República, mas na verdade em termos de responsabilidade política ao Presidente da República, perante quem responde o representante da República. Portanto, o governo continua a ter legitimidade, ponto 1. Ponto 2, se entende que é preciso dar algum tempo para ver como é que esta solução evolui,
Aliás, vamos lá ver, isto aconteceu há 24 horas, o PS ainda não reúnem já à noite para analisar a situação política, portanto ainda não podemos dizer que há uma decisão sobre sim ou não moção de censura, nem do PS nem do Bloco. Já temos sim uma decisão do Governo Regional de que não vai apresentar uma moção de confiança e, portanto, nós vamos ter aqui as próximas semanas de alguma redefinição. Agora, como o Rui Pedro Paiva até escreve hoje, está e já estava previsto que o Governo dos Açores ia precisar de avançar com um orçamento retificativo em junho, e eu acho que esse vai ser, se nada acontecer de relevante até lá, vai ser um momento decisivo. Porque aí sim, ainda que o representante da República e o Presidente da República entendam que o Governo deve continuar a governar enquanto conseguir, esse momento vai ser um momento decisivo, na medida em que, se o orçamento retificativo chumba, o representante da República não pode fazer outra coisa diferente do que fez o Presidente da República não há margem no continente, quer dizer, não, o entendimento político é que sem orçamento há eleições antecipadas, o chumbo de um orçamento equivale a eleições antecipadas e, portanto, aí não há margem para dúvida, portanto, as questões são muitas. Agora, a minha outra questão é a forma como isto salta ou não salta para o nível do debate político nacional. E a questão que o CDS coloca é aquilo que eu eventualmente esperava ouvir de outros partidos, e não ouvi até agora, que é alto que o IEL e o Chega não são parceiros fiáveis de coligação e, portanto, é preciso tomar atenção e tirar consequências disto. Ainda não ouvi. Aprender a lição, não é? Está toda a gente a pisar ovos neste processo. O PS, porque não sabe se aquilo for para eleições antecipadas, se ganha. O PSD, porque não sabe se consegue ter a tal maioria absoluta, embora talvez seja quem tem uma maior expectativa disso. Os outros partidos, porque não sabem como é que isto vai. E depois o próprio PSD, que está na Madeira, o Comitê Central, desculpem, o quartel-general do PSD está reunido na Madeira com o PSD Madeira, numas jornadas interparlamentares com deputados europeus, obviamente já com as eleições da Madeira no horizonte, e tudo isto agora terá consequências. Tudo isto, todas as pessoas vão ter que refletir muito bem, porque este exemplo pode ser replicado e, portanto, o risco disso acontecer em qualquer outro contexto é grande e todos vão ter que refletir muito bem, fazer as suas sondagens, ver as suas opções, as suas possibilidades e, portanto, acho que este processo ainda está muito no início. Mas, sinceramente, acho que é muito difícil que este governo consiga aprovar um retificativo em junho, um orçamento em outubro ou novembro e que possa continuar a governar durante muito tempo. Tenho muitas dúvidas, mas vamos ver. E também vamos ver o que diz, porque vai ter que dizer alguma coisa, o Presidente da República, que em última instância ele tem aqui um poder absolutamente... Pode chamar a si. Óbvio. Não, é um jogo de calculismos, não é? Este momento é um jogo em que todos fazem cálculos para perceber o que é onde fazer. São José, e achas que no meio disto tudo pode ser uma estratégia para estes pequenos partidos terem tempo de se afastar do Executivo a tempo das eleições regionais das próximas, que seriam em 2024? Ou seja, desligar-se da geringonça para conseguir consolidar os seus eleitores? Eu creio que a estratégia é essa da parte da IEL, não tenho qualquer dúvida. Estamos na iminência de discutir um retificativo e a IEL tirou o corpo de fora antes numa estratégia de facto de afastamento e de preparação, de antecipação das eleições. Eu penso que é essa a estratégia, porque se não for isso e agora forem aprovar o retificativo e depois aprovarem o próximo orçamento e continuarem a aprovar a legislação, não se percebe porque é que fizeram isto, não é? Agora, não sei se o tiro não lhe sai pela culatra. E acho que o exemplo nacional, com o chumbo do último orçamento, mostrou que os partidos que provocam eleições, como aconteceu ao facto do BE e do PCE, o BE já tinha rompido no orçamento anterior, do PC não ter aprovado aquele último orçamento
aquela proposta para 22, acabou São por penalizados. foram penalizados eleitoralmente. Portanto, eu não sei se esta estratégia de sobrevivência é muito positiva, mas eu percebo que é muito positiva para ele, mas eu também percebo que eles estejam numa situação um bocado de ser preso por ter cão e ser preso por não ter cão. Porque se eles continuassem a viabilizar e na coligação, chegariam às regionais de 24 colados e potencialmente engolidos eleitoralmente pelo PSD. Agora, descolando, vamos ver como é que depois o eleitorado reage a isto. Mas eu acho que o erro base disto tudo está no acordo que foi feito e no facto de eles terem feito o acordo nas condições em que fizeram. Era um acordo bastante tático para assalto do poder, como António Costa fez em 2015, não é? E neste momento, para mim é óbvio, não só seguindo as regras nacionais que o Presidente da República, que ainda é o mesmo, seguiu em 2019, quer pelo mínimo do bom senso político, quebrado este acordo, tem que haver eleições, porque este governo assentava num acordo escrito, que neste momento não existe, e neste momento o que nós temos é um governo de uma maioria relativa, não é? Um governo minoritário, do segundo maior partido no Parlamento. Portanto, já não é uma coligação. Então, para governo minoritário, o PS tem mais deputados regionais, não é? Portanto, eu creio que a antecipação das eleições regionais é, para mim, inevitável. Não sei quando, mas é inevitável que sejam antecipadas. É incrível como, de facto, a história se repete, não é? Sobra-nos tempo para um tema e temos de ser rápidas, só mesmo para notas finais. Faz hoje 7 anos que Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse. Há 2 anos, na sua segunda posse, dizia que ia ser o mesmo de sempre, com qualquer maioria parlamentar. Helena, o que te pergunto é, Marcelo é o mesmo de sempre ou é hoje um presidente diferente do que foi empossado em 2016? Primeira posse. Para mim, Marcelo é o mesmo. Passou foi por circunstâncias diferentes, mas no essencial, ele, ao longo destes 7 anos, tem procurado, por um lado, ser um porta-voz do sentimento geral dos portugueses, num sentido em que sabe ler bem os motivos de insatisfação. Por exemplo, recentemente, a questão da polémica com o altar, palco da igreja, por exemplo. E, por outro, tem estado permanentemente a fazer um equilíbrio entre os poderes, entre aquilo que pode ser o papel do Presidente, a chamar a atenção do Governo, a criticar, mas depois, quando a coisa começa a ficar muito extremada, também a procurar um equilíbrio com o Governo. Agora, neste último caso da habitação, já se percebeu, por exemplo, que começou a criticar e estamos a meio ainda de saber o que é que se vai passar. Depois há uma coisa que, para mim, Marcelo sempre continua a fazer bem, desde sempre, e continua a fazê-lo enquanto presidente, que é ser uma espécie de comentador. Realmente não é normal num presidente, mas é a sua marca. Ele sempre fez isso. E também o exemplo mais recente que eu anotei foi quando ele diz que, a propósito do futuro de Pedro Passos Coelho, que é uma coisa que tanto se discute, ele próprio faz a sua análise e, como comentador, diz que é uma ótima pessoa, mas é alguém que não é capaz de transmitir esperança às pessoas e, portanto, com isso a dizer que nunca se poderia enquadrar num perfil presidenciável, porque o presidente tem que ser capaz, por exemplo, de transmitir esperança em situações difíceis. Agora, a diferença é que ele primeiro teve um papel determinantíssimo no primeiro mandato em serenar, no fundo, os ânimos, pacificar a sociedade depois daquela medida radical que foi a geringonça, não é? Em que esteve do lado do governo, no sentido em que constitucionalmente deu posse ao governo e tentou explicar, e na altura a gente já passaram 7 anos, mas foi muito importante porque ele tentou explicar durante muitos meses sempre às pessoas a legitimidade desse governo.
E, portanto, e agora é um presidente com um governo de maioria absoluta que realmente tem mais dificuldades às vezes de se posicionar, mas no essencial eu acho que estes traços mantêm-se. Por último, parece-me que ao longo deste tempo todo também Marcelo esteve sempre preocupado em ajudar a construir uma alternativa à direita do PSD para suceder António Costa. Eu creio que em determinados momentos da geringonça, Marcelo achava que esse momento em que o PSD podia suceder António Costa seria depois do governo da geringonça. Tivemos, afinal, um governo de maioria absoluta e temos à direita assim uma espécie de deserto, porque Marcelo também não acredita no atual líder, que é Luís Montenegro. Sabe-se que tinha como preferido Carlos Moedas, que entretanto também já revelou muita inabilidade, também já veio criticar Pedro Passos Coelho. Portanto, eu acho que é verdade que este presidente tem um perfil muito diferente de qualquer outro que já tivemos, e de certeza que não vamos voltar a ter um, mas estas características tiveram presente sempre ao longo destes 7 anos e vai continuar a ser assim, por muitas críticas que façam, e passou por momentos muito difíceis e ser muito criticado, mas realmente aquilo que se percebe é que, no fundo, é este estilo que manteve ao longo dos anos. Leonete, o texto que hoje publicamos da Sofia Rodrigues sobre os 7 anos de mandato tem uma expressão deliciosa de Luís Paixão Martins, que diz que o Presidente é o chefe de Estado-Maior das forças mediáticas. Porquê é que ele diz isto, afinal? Bom, ele diz isto, aliás, já tinha dito logo no início do mandato, agora penso que nunca o escreveu, mas agora ficou escrito, e diz isto precisamente por aquilo que é óbvio para toda a gente, que a Helena acabou de dizer, que é a grande marca de Marcelo Rebelo de Sousa, é esta marca que podemos chamar de comentador ou de explicador, como diz o próprio Paixão Martins, ou como o próprio dizia, de continuar a fazer pedagogia política agora a partir de Belém, que é explicar aos portugueses Professor. os processos, exato, os processos políticos que nem sempre são claros. E torná-los mais claros. Claro que no meio disto tudo ele não faz só isso e, portanto, também faz, é Presidente da República e a sua magistratura de influência através da palavra é o seu maior poder, é normalmente o grande poder permanente e presente ao longo de todo o mandato, é assim com todos os presidentes. Este, como homem da comunicação por excelência, que já trabalhou em jornais, que passou a sua vida nas televisões e nas rádios e que tem, de facto, esta capacidade mediática que todos nós conhecemos, portanto, às vezes também fica capturado pelas suas palavras, como na expressão do Luís Paixão Martins, ou tropeça na própria rede oratória que cria, como já ouvimos outras pessoas dizer, é de facto uma marca. Aliás, este trabalho que aborda 5 ângulos diferentes do Presidente, em todos eles e com 5 personalidades diferentes, Francisco Louçã, Pedro Santana Lopes, o Frei Bento Domingues, além do Luís Paixão Martins e Paulo Mota Pinto, todos eles referem, apesar de analisarem coisas diferentes, a sua característica, a sua personalidade mediática, não é? E a forma como isso o caracteriza de uma forma que o torna um presidente irrepetível, como também um deles diz. E, portanto, não me parece que haja aqui novidade, as circunstâncias é que têm mudado e, portanto, hoje vamos ter a possibilidade à noite de ouvir a mais recente e provavelmente muito importante entrevista que vai dar ao público RTP. E, portanto, vamos estar muito atentos, porque Marcelo é muito mais do que um comentador, um explicador, ou o que queiramos chamar em termos daquilo como intervém no espaço mediático. Ele é também Presidente da República e tem acesso a uma camada de informação que é invisível para todos nós e para 99% da população. E, portanto, aquilo que acaba por também, ao mesmo tempo, ser intrigante, fascinante nesta sua forma de comunicar excessiva, é que muitas vezes nós, como jornalistas, andamos à procura do que é a opinião, do que é a explicação, do que é a informação, e isto mistura-se. Não é? Isto mistura-se e às vezes acabamos por ser surpreendidos com notícias que ele dá que até parece que não está a dar.
muitas vezes mesmo, diria eu. São José, ainda sobre Marcelo, António Costa disse que a relação entre os dois, disse esta semana, não foi há muito tempo, está ótima e que a cooperação vai manter-se tranquilamente até ao fim do mandato presidencial, que é o que acaba primeiro. Acreditas mesmo que vai ser assim? Acredito e acho mesmo que a relação é ótima. Apesar de Uhum. agora, com a maioria absoluta, o Presidente estar mais interventivo e recorrer mais ao Tribunal Constitucional, de facto, a relação é ótima, porque se nós nos lembrarmos das relações dos presidentes mais recentes com os respectivos governos, eram muito mais tensas e por vezes até mais problemáticas do que a atual relação. Basta lembrarmos das relações do professor Cavaco Silva com o primeiro-ministro José Sócrates e até com Pedro Passos Coelho, em alguns aspectos, com algumas medidas da Troika e algumas questões orçamentais. Se nos lembrarmos da relação do presidente Mário Soares com o primeiro-ministro Cavaco Silva, Sim. organizou o Congresso Portugal com o Futuro para criar massa crítica para depois o PS fazer os seus estados gerais e criar uma dinâmica social de conquista do poder. Se nos lembrarmos do senhorial, cordial, elegante e educado presidente Jorge Sampaio, que era um gentleman, mas demitiu um governo, não é? Quer dizer, dissolveu uma Assembleia. Portanto, as relações entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa, são de facto excelentes comparadas com o histórico. O que não quer dizer que o Presidente da República faça uma maioria absoluta, use de todas as formas e feitios que consiga exercer o seu poder de influência, que é um poder constitucional que ele tem para exercer, e falo. E como recorre ao TC, pronto, e está no seu direito, e creio que nos próximos 3 anos vão ser assim. E se o governo do PS e de António Costa não cair, a relação será uns momentos mais tensa, outros momentos menos tensa, mas eu acho que há uma relação de respeito mútuo. Eu recentemente fiz um trabalho sobre o PS em relação à crise. E uma das coisas que algumas pessoas do governo, não era o PS, era o governo, uma das coisas que alguns ministros diziam é que há uma relação tensa entre os dois e que Marcelo quer exercer um poder porque tem uma maioria absoluta, etc, etc. Mas havia um membro do governo também que dizia que há entre os dois ocupantes destes papéis institucionais uma relação pessoal com mais de 30 anos. Marcelo Rebelo de Sousa foi professor de António Costa e há entre os dois um respeito intelectual e pessoal grande. Portanto, que dá espaço para que possam ter alguma tensão em alguns momentos, mas cada um desempenhar o seu papel institucional. O Presidente da República pode criticar e o Primeiro-Ministro, que está sentado em cima de maioria absoluta, pode por isso simplesmente ignorar as críticas. Na prática, não é? Ainda que educadamente diga que sim, não é? Olhem, mais 2 minutos para os vossos públicos e notórios. Helena. Bom, o meu público notório é a cebola e o número 52%, exatamente, e o número é 52%, que é a margem de lucro que alguns supermercados, cadeias, estão a fazer aumentar os preços. Estes números
foram divulgados pelo Ministro da Economia e diz respeito a várias ações de fiscalização da ASAI que concluem que, para além dos valores de inflação normais, a formação de preços em Portugal tem realmente aqui alguns problemas, porque há algumas empresas a fazer a ter margens de lucro excessivas e a aproveitar a situação para aumentar demasiado os preços. A cebola é um caso onde esse aumento foi mais drástico e sem justificação. Muito bem. Leonete, o teu. Olha, eu vou falar daquilo que Nuno Garopa considerou a maior crise institucional da democracia portuguesa, ou uma das maiores crises institucionais do Estado de Direito Democrático. E estou a falar do facto dos 3 juízes cooptados do Tribunal Constitucional, entre eles o Presidente e o Vice-Presidente, estarem, não há outra forma de dizer isto, fora de prazo. Estão fora de prazo porque todos os seus mandatos, os mandatos dos 3 juízes, inclusive é o Presidente e o Vice-Presidente, terem já sido ultrapassados. O mandato do Juiz do Tribunal Constitucional é de 9 anos, 4 anos e meio renovável apenas uma vez, e todos estes 3 juízes têm mais de 9 anos. O último foi o Presidente, João Calpers, que cumpriu os 9 anos no dia 6 de março, portanto na segunda-feira. E um deles, o Vice-Presidente, está há mais de 10 anos, ou seja, já passou em quase 1 ano e meio o seu prazo. E, portanto, quer dizer, O prazo de validade. Tribunal Constitucional estar neste momento numa situação que é claramente inconstitucional e numa perpetuação de poder sobre a qual ninguém pode intervir diretamente, não há mecanismo de intervir a não ser pela pressão política e mediática. Eu venho aqui dizer, mas como é que é possível que os juízes do Tribunal Constitucional não consigam chegar a um entendimento sobre a sua própria renovação e entendam que é normal manter-se no cargo, nos cargos este tempo todo? Isto é absolutamente absurdo. E Ninguém fiscaliza sobretudo porque nem sequer são os nomeados por acordo político pela Assembleia da República. Não. São os cooptados. Era eles que tinham que escolher. Responsabilidade. E tanto quanto sei, é uma questão de capelas. E, portanto, isto é absolutamente incomportável e põe em causa a legitimidade do Tribunal Constitucional em todas as decisões que toma agora. Faltas tu, São José, para acabar. Ora, eu tinha como público e notório escolhido o que a Helena apresentou. Os preços. Sim, os preços, a especulação e os bulhos, espero bem que o Ministro atire mesmo a fiscalização a sério para cima e que haja multas e processos, porque de facto é inqualificável. Mas queria referir outra coisa, que é uma situação dramática, que é a situação dos lares, que ainda por cima foi agravado com os 3 anos de pandemia, porque eles estiveram completamente confinados e, portanto, nem sequer as visitas dos familiares conseguiram controlar o que quer que seja, não é? Portanto, ficaram em roda livre para fazer o que muitos fazem. Felizmente não são a maioria, e não são sequer, espero até que seja uma percentagem pequena dos lares, mas quero saudar a primeira SIC pela denúncia e a reportagem que conseguiu fazer a levantar esta questão, e quero também saudar a pressa com que a Ministra da Segurança Social e do Trabalho, Ana Mendes Godinho, agiu e ao fim, em 48 horas praticamente o lar estava fechado. Agora, espero é que de facto esta prontidão de decisão seja seguida com mais fiscalização e também que as pessoas que assistem a coisas, que sabem de coisas, que façam denúncias, porque de facto é indigno a forma como a sociedade portuguesa está a tratar os idosos. São pessoas humanas que deviam ser tidas em conta, deviam ser escutadas e que são tratadas como se fossem material para armazenar num depósito.
E, portanto, era importantíssimo que houvesse mais fiscalização e mais denúncias sobre o que se passa nos lares. É uma obrigação social de todos os cidadãos estarem atentos a este problema. Porque um dia calha dizer, um dia pode-nos calhar a nós. Lembremos-nos todos. Se chegarmos lá, futuro, não é? Se chegarmos lá, provavelmente todos acabaríamos em lares, cada vez mais. Portanto, acho que era mesmo uma questão social, que é uma questão social que é premente. Está deixado o registro, hoje ficamos por aqui, mas não queria despedir-me sem lhe dizer que esta noite, pelas 20h45, teremos então uma entrevista em parceria com a RTP a Marcelo Rebelo de Sousa, que já prometeu falar sobre abusos na TAP, abusos na igreja, TAP, habitação, temas emocionantes, como ele próprio referiu. Não perca na RTP, mas também no nosso site e, sobretudo, na edição em papel amanhã. Quanto ao nosso podcast, voltamos para a semana. Até lá. Até lá. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.